E aí pergunta: acabaram os jovens da casa? Aí o Jessé diz: tem mais um, está lá no campo. Então manda trazer ele. Quando ele chega, diz assim, que ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Não era aquele coitadinho miserável que alguns pregam aí, não. E aí o Senhor disse para Samuel: está aí o escolhido, levanta e derrama o óleo na cabeça dele. E Samuel ungiu. E Davi voltou a cuidar das ovelhas. Sabe tocar, toca bem. Primeira coisa, quer ser bem sucedido, faça as coisas bem feitas, porque Deus não é Deus de obra por metade, de coisa mal feita. Você vai olhar as obras de Deus, elas são completas e são perfeitas, e só é bem sucedido e vitorioso aqueles que aprendem a fazer as coisas bem feitas e completas. Então o que eu olho, primeira característica de Davi, ele sabe tocar bem, ele faz as coisas bem feitas, amém? Segunda coisa que ele citou aqui, disse assim: ele é valente. E o que dizer dessa geração cheia dos mimimi? Por quê? Porque algumas pregações baseadas na história de Davi foram distorcidas, fazendo de Davi a vítimazinha, sofredora, abandonada, tadinho dele. Alguém se compadeceu dele e mudou a história dele, e você fica acreditando nisso. Não, ele foi chamado por estas características que eu estou citando aqui. Ele era valente, pessoa corajosa, que encara e enfrenta os desafios da vida sem medo e sem receio. Então quando alguém lembra de Davi e fala para Saul, diz ele: toca bem, sabe tocar. Ele é valente. Agora tem outra característica, a terceira que ele disse aqui: ele é animado ou animoso, é uma pessoa de bom ânimo. Davi foi chamado porque ele era animado, ou seja, tinha bom ânimo. Ah, mas não era o coitadinho e desprezado, sofria preconceito? Não era nada. Deus estava trabalhando, forjando ele lá nos campos, cuidando de ovelha, tocando a sua harpa, e Deus falando com ele, preparando e revelando as coisas para a vida dele. Ele tinha bom ânimo. Como é que está o seu ânimo hoje? É uma semana vitoriosa, você vai ter que sair daqui hoje animado, irmão. Vai ser uma semana de conquista, uma semana de bênção, os problemas são aí para ser resolvidos, Deus é contigo, aleluia. Ânimo. Quarta característica que ele falou aqui do Davi: ele é homem de guerra. Se ele era valente, como eu falei antes, só podia ser homem de guerra. Mas ele não era o menino lá do campo, cuidador de ovelha? O tempo passou, as experiências ele estava tendo. Alguém já testemunhou para o rei, ao indicar o nome dele, dizendo: ele é homem de guerra. Depois, um pouquinho mais adiante, capítulo 17, verso 28, quando Jessé chama Davi e manda ele ver os seus irmãos na guerra, como é que estavam. O irmão mais velho dele lá, o Eliabe, quando viu a Davi, falou da ousadia de Davi. Eu sei que tu é presunçoso, vamos falar assim no nosso jeito, que tu é metidinho, tu quer ser o cara, né? Eu sei que tu está aqui porque tu gosta de guerra, tu quer ver sangue, tu quer ver morte. O que tu faz aqui? Diz que Davi se desviou dele e foi para ouvir outro e dizer: o que foi que o rei mesmo disse? O rei disse que quem enfrentar o Golias, ele vai dar a filha dele em casamento, vai dar muita riqueza e vai proteger a família e isentar vitalício de impostos. Davi diz: opa, essa bênção eu quero. Sempre tu vai ter oposição, mas nada pode derrubar o teu ânimo e a tua coragem. Isso é segredo para a vitória. Então ele era homem de guerra. O próprio irmão dele falou dessa virtude dele, tentando levar para um lado negativo, como se isso fosse algo mal, mas na verdade estava reconhecendo as virtudes que havia em Davi. Depois, na versão que eu li aqui, diz sisudo em palavras. Quer dizer, aquela pessoa convicto de palavras decisivas, de palavras incisivas. Era isso que Davi era, não era aquele coitadinho, porque a Bíblia está dizendo ao contrário. Então ele era de palavra forte, decisiva, incisiva, clara, decidido nas coisas. É isso que está dizendo aqui. Ele é sisudo em palavras, mas ao mesmo tempo em que ele era tudo isso, fazia as coisas bem feitas, era valente, era animado, era homem de guerra, era desta maneira, decisivo, sisudo em palavras. Ele volta a dizer que ele era de gentil presença, tanto que quando ele chegou na presença de Saul, diz que Saul amou muito ele. Isso era a presença de Deus na vida de Davi. Então quando Davi chegava, ele era de gentil presença, ele era de uma presença agradável, as pessoas amavam estar perto dele. O próprio rei endemoniado que amou muito a Davi quando ele chegou. Jesus Cristo na nossa vida atrai as pessoas para perto de nós. Nossa presença se torna agradável no ambiente onde andamos, ou passamos, ou convivemos, porque é a presença de Jesus em nós. Será que isto serve esta noite para você desejar mais de Deus em você?